Olá, eu me chamo Jéssica Lac Malucelli. Recebi um convite para contar um pouco da minha trajetória, da minha história no mercado imobiliário. Eu estou há 12 anos no mercado, iniciei em 2013, quando estava recém-formada em fisioterapia. Estava um pouco inquieta em relação ao meu futuro, um pouco frustrada com algumas coisas da profissão. E falei, eu com 21 anos, né? Pensei, se é a hora de eu arriscar, é agora. Então, que eu já tinha uma graduação, já tinha uma formação e poderia fazer outra e arriscar. Então, decidi fazer o curso de transações imobiliárias e vir embora para Curitiba. Eu sou de Ponta Grossa, morei lá até meus 21 anos e resolvi arriscar. Ali no final do boom imobiliário, né? Vim para Curitiba, já com a vaga garantida em uma grande imobiliária, e que foi uma escola para mim do que fazer, do que não fazer e de como trabalhar num mercado extremamente competitivo. Então, quando as pessoas me perguntam hoje, eu falo que trabalhar numa grande imobiliária para mim foi, acho que uma das maiores bagagens que eu poderia ter tido. No decorrer da minha trajetória dentro dessa grande imobiliária, eu atendi um investidor, um empresário, que tinha uma empresa de fusões e aquisições, operações financeiras, enfim. E ele estava abrindo um braço imobiliário para operações de build-to-suit, sale-leaseback, bank land, que são operações grandes, com áreas grandes, então áreas para supermercado, para indústria, galpões logísticos, enfim. E ele me fez o convite para esse novo desafio de eu ajudá-lo nessa área nova que ele estava abrindo. Acho que também uma das coisas que mais me ajudaram nessa trajetória, nesses 12 anos, foi eu ser uma pessoa que era alimentada por desafios. Então, eu não sabia nada do mercado de BTS, de Bankland, de sale-leaseback, mas eu aceitei o desafio e procurei estudar a respeito e me profissionalizar e especializar a respeito. Então, fiz um curso de avaliação imobiliária, bastante completo, com engenheiros civis, com advogados, que durou um certo tempo para me preparar, e fiz obviamente outros cursos para me preparar para isso. Fiquei um tempo trabalhando nessa empresa, mas como eram operações muito grandes e que demoram para acontecer, às vezes anos para acontecer, e às vezes depois de uma diligência o negócio acaba não acontecendo, eu queria algo mais dinâmico. Então, eu acabei saindo dessa empresa, recebi um outro convite para trabalhar em uma imobiliária menor no setor de usados, que até então eu não tinha tido experiência. Na imobiliária que eu trabalhava, a grande imobiliária que eu trabalhava, eram apenas lançamentos, até tinha um setor de usados, mas era extremamente separado. Então, eu só tinha tido contato com lançamentos e fui para trabalhar na área de usados e mais uma vez me desafiar e aprender sobre um mercado completamente diferente do mercado de lançamentos, né? A complexidade da operação do pós-venda, digamos assim, é muito maior do que o do lançamentos, né? A documentação exigida por uma escritura, todas as certidões que são envolvidas, e mais uma vez foi uma escola para mim. Fiquei nessa empresa mais cerca de 2 anos e meio, quase 3 anos. Muitos desafios, porque eu tinha 21 anos na época que eu entrei no mercado. Na época que eu entrei nessa imobiliária pequena, acho que eu já deveria ter uns 24, 25. E ser mulher, ser jovem, e a gente já passa por vários desafios, então não foi fácil ter que se provar a cada momento, você ter que comprovar que você é extremamente capacitada e você não é só um rosto bonito. Eu sei que essa barreira já foi ultrapassada há muito tempo, graças a Deus. Hoje a gente já tem uma evolução absurda em relação a isso,
mas o nosso mercado, o mercado imobiliário, o mercado de construção civil, era muito machista e ainda é um pouco. Então, a gente teve que eu passei por vários desafios, e o legal é que ultrapassar esses desafios com caráter, com ética e comprovando de que você realmente é competente, que você sabe o que você está falando, é uma das coisas que para mim são mais valiosas, são uma das mais valiosas. Muito mais do que qualquer comissão, do que qualquer coisa, o reconhecimento e essa autoridade que eu consegui gerar com as pessoas com quem eu tive contato, com os clientes que eu atendi, foi uma das coisas mais recompensadoras até agora. Depois dessa imobiliária, eu recebi outro convite para ir para outra imobiliária, também pequena, que eu gostei muito de trabalhar no cenário de imobiliárias pequenas, até por sinal, mas para trabalhar com alto padrão. Então, desde lá da primeira imobiliária que eu trabalhei, eu já me identificava com esse perfil de produto. Com a parte da arquitetura, design, acabamentos, sempre fui muito curiosa em relação a isso, então eu ia em loja de porcelanato, em loja de cerâmicas, assim, entender o que era cada um. Eu ia em marmoraria para entender qual era aquele tipo de mármore, quais eram os tipos de mármore, o que fazia o mármore ser mais valorizado do que o outro, o porquê uma peça inteira é tão nobre, né, sem nenhuma quebra. Enfim, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito atrás de conhecimento. Então, nesses 12 anos, mais uma das coisas que acho que me fez crescer, não digo rápido, porque foi um caminho difícil e foi um caminho muito construído, de forma sólida, tijolinho por tijolinho, com uma base sólida, foi o conhecimento. Então, quando eu entrei nessa outra imobiliária para trabalhar com alto padrão, eu já tinha bastante punch de negociação, já tinha bastante embasamento para conversar com esse tipo de cliente, que é um cliente extremamente exigente, que tem muito conhecimento e que, se você não souber discutir com ele, provavelmente você não vai fidelizá-lo. Então, eu fui muito feliz nessa imobiliária. Fiquei cerca de 2 anos e meio, também quase 3 anos. O meu ciclo foi basicamente esse em cada uma das empresas que eu trabalhei nesse início de carreira. E eu senti necessidade de dar um passo a mais no meu conhecimento. Então, eu comecei uma pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, aqui em Curitiba. Até para que eu pudesse sentar com o empresário e poder falar de assuntos de administração de empresas que poderiam agregar ao meu atendimento. E não só ao meu atendimento, mas na minha carreira profissional, né? Obviamente eu já tinha a intenção de empreender, sempre quis empreender, sempre foi um sonho empreender, então eu senti necessidade de fazer isso naquele momento. Em paralelo à pós-graduação de administração de empresas, a FGV oferece cursos de curta e média duração durante a semana, cursos complementares como gestão de conflitos, inteligência emocional, PNL, que é programação neurolinguística, enfim. E a minha pós-graduação era quarta e quinta, segunda e terça eu fazia esses cursos de curta duração e quarta e quinta eu fazia as aulas da pós-graduação. E finais de semana, quando tinha algum curso de média duração, eu também fazia. Então eu passei aí mais 2 anos e meio da minha vida praticamente estudando full time, trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Isso agregou muito, muito mesmo para a minha carreira, porque eu sabia falar de todos os assuntos possíveis, até um curso de EBITDA eu fiz. Sempre fui muito curiosa e acho que se existe algo que, mais uma vez eu reforço, é um investimento muito bem pago ao conhecimento. Depois que eu terminei a pós-graduação, eu senti necessidade de mudar de lado de cadeira e, por coincidência,
acho que por estar na pós-graduação de administração e ter contato com bastante pessoas do mercado, dentro e fora da pós, eu recebi um convite para assumir a gestão comercial de uma incorporadora aqui de Curitiba, e eu vi a oportunidade de trocar o lado da cadeira, eu brinco até hoje, né? Da área de vendas, de você estar antes do produto chegar ao mercado. Foi uma experiência também muito enriquecedora. Tive em contato, como a incorporadora era pequena, eu estava em contato com todas as áreas da incorporadora, desde o estudo de viabilidade, da avaliação do terreno, como identificar se um terreno era interessante, como fazer uma viabilidade financeira, como traçar uma estratégia de marketing, como executar essa estratégia, como lançar um produto, relacionamento com as imobiliárias, o que deu certo, o que não deu certo. Enfim, foi mais uma escola absurda para minha carreira, e nesse momento eu senti vontade de estudar de novo, porque eu sentia que em alguns assuntos eu não tinha o conhecimento para discutir no mesmo nível que as pessoas que estavam ali. Então eu busquei fazer um MBA em Gestão da Incorporação e Construção Civil, da FGV também, aqui em Curitiba, e mais uma vez acrescentei muito conhecimento, foi muito valioso, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. E após 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos trabalhando nessa incorporadora, um outro incorporador, amigo do meu antigo chefe, digamos assim, perguntou se eu não poderia fazer um trabalho também para a incorporadora dele nesse aspecto de gestão comercial. E aí nesse momento me veio um estalo, eu pensei, se 2 incorporadores têm a mesma dor, eles têm o mesmo perfil, a mesma dor, com certeza devem ter outros incorporadores na cidade que têm a mesma dor. Então, por que não criar um modelo de negócio, uma empresa, para atender não só esses 2 incorporadores, mas o restante das incorporadoras de Curitiba, Paraná, Brasil, enfim. Resolvi fazer uma proposta para o meu chefe naquela época e para esse outro incorporador, e falei, vou montar um modelo de negócio, se vocês acharem bom, de repente a gente pode montar uma empresa. E foi assim que nasceu a Real Smart, que foi onde eu empreendi. Então nós entramos em 3 sócios. Ela nasceu como uma startup porque eu sentia muita dificuldade em todos esses anos que eu trabalhei, tanto como corretora como gestora comercial, eu sentia muita dificuldade com os CRMs. Sempre tinha alguma coisa que faltava, nenhum deles me atendia de ponta a ponta. Então sempre tinha alguma funcionalidade que eu falava, putz, mas isso daqui poderia ter. E não tinha, não desenvolviam, enfim. Então a Real Smart surgiu como uma startup para que a gente criasse um CRM, né? Um Customer Relationship Management, para quem não conhece. Se não conhece, vá correndo pesquisar, porque é a melhor coisa do mundo para quem é vendedor e quer se organizar em relação ao atendimento de cliente. Eu mesma escrevi o business plan desse aplicativo e, obviamente, a gente contratou alguém da área de tecnologia para traduzir esse business plan em código e, consequentemente, a uma ferramenta. E, em paralelo a isso, a área tecnológica da empresa, a gente resolveu oferecer uma consultoria de ponta a ponta para o incorporador de pequeno e médio porte. Desde a consultoria comercial, obviamente, né? Então, acompanhar do ponto de vista comercial, desde o estudo do terreno até a ponta, que é o relacionamento com as imobiliárias. A gente não vendia, na época, nosso intuito era chegar até o relacionamento com as imobiliárias, instruir e acompanhar os corretores para a venda desses empreendimentos. Isso foi em 2019 para 2020, então bem no meio da pandemia. Foi uma oportunidade porque a gente já nasceu digital, porque a nossa ferramenta, o nosso aplicativo, ele tinha o intuito de tornar todo o processo digital.
Então, a gente não precisava ter o contato com o cliente pessoalmente para fazer uma venda. A gente conseguia fazer todo o processo de ponta a ponta de forma digital. E foi uma experiência muito bacana, a gente teve muitos cases de sucesso e em 2023 nós percebemos que a gente atendia muito bem os clientes e que a gente acabava deixando muito cliente na mesa solto porque a gente acabava não atendendo diretamente os clientes, a gente só atendia como representante das incorporadoras. Então, eu pensei, eu e meus sócios resolvemos tornar a RealSmart imobiliária também. Então, a gente acabou deixando até um pouquinho de lado essa parte de tecnologia do aplicativo e a parte de consultoria e gestão de plataforma e focar na área imobiliária porque nós realmente temos um atendimento diferenciado e temos uma equipe extremamente treinada e bem orientada. Então é aqui que estamos hoje, acho que nesses 12 anos eu tive muitas oportunidades e muitos desafios, então na incorporadora, inclusive esqueci de mencionar que eu trabalhava, eu tive a oportunidade de ir para fora do país, mais especificamente para Miami, para representar a incorporadora numa operação de joint venture que seria possível fazer na época. E tive contato com muitas pessoas do mercado de lá, entendi o mercado de lá em relação a marketing, produto, e isso foi muito enriquecedor também. Então, se nesses 12 anos eu posso falar alguma coisa para as mulheres do mercado, é que tem muitos desafios, mas eu acho que se você mantém a tua integridade e o teu caráter, você acredita no teu trabalho, você gera autoridade, passinho em passinho, você vai construir uma carreira sólida. Hoje, obviamente, eu acho que eu tenho muito ainda a aprender, muito a crescer, muito a evoluir, acho que ainda a gente está sempre em processo de aprendizado, mas se eu cheguei até aqui com 33 anos, que é a idade que eu tenho, e sou extremamente realizada profissionalmente, pessoalmente, em função de tudo isso, da soma de tudo isso, da integridade, de sempre buscar conhecimento para você ter autoridade para falar com alguém, seja quem for, respeito a si própria e aos outros, honestidade na hora de você fazer um negócio. Então, eu tenho clientes de 8 anos atrás que me procuram até hoje, e isso para mim é extremamente recompensatório. A busca do conhecimento, obviamente, como eu já falei, e acho que você aceitar desafios, não se deixar, não ficar com medo de arriscar. Eu acho que essa ousadia, ela tem que estar presente para que a gente possa crescer. É até extremamente batido isso, mas é você sempre estar fora da tua zona de conforto. Nesses 12 anos, a hora que eu sentia que eu estava na minha zona de conforto, isso me incomodava. Então, por isso que eu tive alguns ciclos aí dentro do mercado que me fizeram sair da minha zona de conforto. E eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha carreira até agora. E, enfim, é basicamente isso. Espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado, inspirado algumas de vocês. Desejo um feliz Dia das Mulheres e nós somos muito fortes e somos mais fortes juntas. Um abraço e até mais.